aí, galera, John Rick aqui no BVcast. É isso aí, galera. Bora viver, bora vencer, galera do nosso movimento aí. E a gente tem a honra de estar aqui com uma parceria sensacional no estúdio SalaCast, simplesmente o estúdio mais badalado de Alphaville, galera. E eu tô aqui com a presença de uma pessoa sensacional que eu conheci no Rio de Janeiro. Um cara que também, sabe, Deus está tirando lá da quebrada, lá daquele, sabe, daquele que ninguém bota uma fé, assim como eu. Cara, é sensacional a história desse cara e vocês vão conferir aqui o primeiro episódio de muitos que virão. Tem já um outro convidado aqui na sequência, vai ter outro programa. Então esse é o BVcast com parceria do SalaCast e eu tô com ele aqui do lado aqui. Se vai! Que alegria! Que isso, cara? Que honra, mano! Nossa, eu queria docinho, mano! Ai, difficulty! Wallace Fly, cara, que honra pra mim receber você no primeiro episódio do BVcast, né? Você já conhece um pouco que a gente tem um movimento chamado Bora Viver, Bora Vencer. Sim. BVBV. E aqui a gente tá startando o primeiro episódio BVcast e você tem a honra aí de estar com a gente. Tá me dando essa honra de startar. E olha que resposta. O primeiro, hein? O primeiro é o primeiro. O segundo não é nada. E aí, Que peso! se apresenta pra galera. Quem que é o Wallace Fly? Quem que é você, cara? Onde você veio? Olha que é O que isso! você tá fazendo aqui? Oh, Lorde. Em Alphaville, mano. Meu Deus do céu! Rapaz, Don Rick! Que alegria, que satisfação! Meu coração está muito grato a Deus por todo o mover que Ele está fazendo, né? Desde quando nós estivemos lá no evento no Rio de Janeiro, né? O Kindle Business, Sim. onde Foi nós top, hein? fizemos uma aliança, né? O próprio Deus, que na realidade, nossas alianças são feitas por Deus. Porque é Deus que faz a conexão e faz ela continuar. Fato. Quantas pessoas passaram por nós? Sim. Não é verdade? Verdade. Quantos ficaram? Quantos permaneceram? Sim. Acho que permanece é Deus que coloca na sua vida. E você foi um desses que Deus trouxe para o meu hall de amigos, né? E trouxe um rio de Deus. Entende? Você não entendeu, Isso. galera. O rio de Deus. Por isso que quando eu ligo para John Rios, boa. John Rios, porque é uma satisfação muito grande estar aqui com você, saber que nós não somos fake news. Fato. Nós somos realmente pessoas reais, que têm as suas adversidades, como todo ser humano, Sim. mas que sabe exercer resiliência, né? Exercer transformação, dar um novo sentido para as dores e para as circunstâncias que Esse lance vivenciamos. de conexão é muito legal. Eu comecei minha palestra lá no Rio, onde a gente esteve junto, se conheceu. Sim, Eu comecei minha palestra falando, a gente só acessa aquilo que Deus já viu. isso. Porque não há nada novo, cara. É isso. E é muito bom encontrar uma pessoa como você, porque é um cara que deu... Poxa, mano, me identifico muito com a sua história. Quando eu fui ali no seu stand ali, que eu vi aqueles docinhos, rapaz, passou um filme na minha cabeça. Porque eu já vendia maçã do amor na rua. Meu, a gente vai escutar a sua história, mas, cara, a conexão foi na hora, mano. Sim, sim. Né? E fala um pouco, cara, como que é? Você já participou de vários programas, você foi parar na Globo, Na até, Globo, né? na Record, nos Olha que louco. jornais. Então conta pra galera quem que é o Wallace Fly, como que é essa caminhada sua no empreendedorismo. E eu fiquei assustado, galera. E eu fiquei assustado no bom sentido, quando a gente almoçou junto ali, e as pessoas ali em Nova Iguaçu, Sim, né? em Nova Iguaçu. Como te conhecem, Sim, cara. A mulher te sim. parou lá no restaurante. Sim, lá, a dona, a proprietária. Que eu nem sabia que era a Conta proprietária. pra mim um pouco dessa jornada sua, dessa história sua no empreendedorismo, um pouco da sua raiz. Dá uma resumida pra galera aí. Então vamos nós, né? O Wallace Fly voando com vocês. Né? E agora com o John Rick. Esquece, pô. Esquece. Então vamos lá. O Wallace Fly, a história dele começou muito cedo, lá no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, onde ele decidiu começar o empreendedorismo, onde eu decidi começar o empreendedorismo com a dona Margarete, senhora minha mãe. Ela ficou assim, ela tinha uma barraca de doces. E lá eu me ofereci para minha mãe para auxiliá-la, porque meus irmãos comiam tudo, eu já não comia, né? Eu administrava, eu sabia o que entrava, o que saía, né? Eu sabia cobrar aqueles que estavam comigo lá no SPC. Pode crer. E aí eu sabia cobrar. E aí minha mãe que me inspirou
né, a empreender. E lá no Morro dos Prazeres foi onde começou tudo. Eu, na barraca de doce, depois da barraca de doce, eu fui vender picolé no Morro dos Prazeres todo, descendo dentro do pico do morro até o escondidinho. Entende? Porque o morro é dividido em três fases. É a colina, a Samp, que era embaixo, e o escondidinho, que era o final do morro. Então, lá iniciou todo o meu empreendedorismo. Nossa. E dali por diante, eu segui, migramos do Rio, porque lá tá na guerra, né? Aqueles confrontos todos. Deus abriu a porta para o meu pai, e meu pai comprou um terreno em Nova Iguaçu, lá no Pipinela, lá no Jardim União, em Nova Iguaçu, Valverde. E chegando lá, eu continuei, né, interagindo com a vida, e de repente, avancei, né? Só que tem um detalhe que choca. Quando eu cheguei em Nova Iguaçu, meu pai viu que eu tinha dificuldade na leitura, dificuldade na escrita, dificuldade em memorizar. Estava na 4ª série, sem saber ler direito. Aí meu pai me fez voltar 4 anos da minha vida. Tive que recomeçar da 1ª série. Nossa. Tinha necessidade? Talvez não, se tivesse tido uma orientação, mas meu pai naquele momento não tinha. Falou, não, volta para a 1ª série. E aí no colégio Rui Bessotti eu recomecei. Aí você voltou. Voltei. Eu fiquei no primeiro instante, ninguém gosta de voltar. Sim. Ninguém gosta de retroceder. E eu retrocedi 4 anos da minha vida. Mas valeu a pena, porque lá eu fiz conexões, lá eu fiz uma nova história, eu iniciei e segui, não parei, continuei. E dali por diante, a vida seguiu. Aos 18 anos, trabalhei num Dallas supermercado com Marreco, não sei se você lembra. Como dos... é? Marreco era o nome que dava para os empacotadores da antiga Dallas, Sendas. Era esse cara que ficava lá empacotando, carregando compra. Isso tudo aconteceu lá no Rio. Lá no Rio eu já estava morando em Nova Iguaçu e esse mercado era na Penha Circular, lá no Rio de Janeiro. Quanto tempo? E aí eu fiquei lá nesse ambiente, fiquei lá 1 ano e meio, porque o Marreco era menor aprendiz, né? Menor aprendiz. Isso. E ali aconteceu, continuei em Nova Iguaçu e dali, desempregado, sobrei no quartel. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Sempre fui vendedor, marketing multinível e tantas outras coisas. Sim. Mas de repente chegou uma menina vendendo um produto que alguns conheciam como bala de coco. Mas eu fui estudar para poder entender. Olha aí. Porque a ausência de informação que gera desconexão. Mas com informação você eleva. E aí eu descobri que o que ela vendia não era bala de coco. Era doces finos caramelizados. Oh. E aí, só que ela embalava como bala. O que eu fiz? Restaurei. Tirei o doce de dentro do plástico e botei na forminha, como doces finos. Então eu agreguei valor ao meu produto. E galera, é sensacional, porque é caramelizado, é um docinho que eu não falar pra você, cara. Podia estar aqui. Mas eu tô aqui. Ele tá vindo do Rio, né? Pra Alphaville, mas sensacional. E aí você caiu pro empreendedorismo e rua hoje. E como que você foi parar nesses programas? Então, aí eu vou te contar um enredo. Vai lá. Né? E aí eu comecei, essa amiga vendia esses doces lá no Colégio Jardim Alvorada, estava no ensino médio, em 2000, e ela começou a vender esse doce lá no Colégio Jardim Alvorada. E aí eu fui e falei para ela se ela me venderia por consignação. Aí ela falou, sim, eu faço para você por consignação. Já fez a parceria? Já fiz a parceria. O collab ali rolou. Já rolou. Só que... Virou sua fornecedora de produto e você cai na pista para vender. Só que quando eu cheguei para buscar o produto, ela foi impedida. Pelo Deus Todo-Poderoso. Olha o mistério aí. Por quê? Às vezes nós temos áreas cegas na nossa vida que não nos deixam enxergar quem nós verdadeiramente somos. Sim. E eu descobri que eu tinha um pouco de soberba, de arrogância, de altivez, de prepotência. E aí o Senhor falou, vou amassar esse camarada. Igual o docinho. Amassar igual... Igual o docinho. Vou amassar esse camarada. E o que ele fez? Falou, diga para ele que ele não vai pegar por consignação, não. Eu vou
Você vai ensinar ele a fazer. E diga para ele que eu vou dar sabedoria a ele, para ele criar sabores. Olha que Ei, massa. E quando você tinha aí? Eu tinha, na época, eu estava com 18 anos. 18 anos. Massa. E aí, o que ela fez? Ela me ensinou a fazer o doce. Quebra coco, pica coco, corta coco, descasca coco e produz ali e vai. Só que ela falou que Deus daria-me sabedoria para criar sabores. Uai, só! Aí lembrei de Minas. Quem lhe conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. E aí eu lembrei de tudo que Deus falou e começou a vir cheiros. Coisa louca, cara. Coisa uma doideira. Começou a vir cheiros. Quando eu estava ali fazendo doce, vinham outros cheiros. Aí eu comecei a criar sabores. Só que eu lembrei que nós precisamos ter identidade. Sim. Toda pessoa que não tem identidade, ela não tem reconhecimento. Fato. Você precisa criar sua marca. Você precisa criar sua identidade. Quando você não tem essa identidade, todo mundo vai falar o quê? Ô menino, ô garoto, ô fulano, ô Bertano. Mas quando você tem identidade, a pessoa... Não, e isso é muito legal você falar, porque você acaba virando a tendência. Sim. Você virou uma tendência lá. Porque o que eu sim. percebi andando com você lá no Rio de Janeiro, que você é muito respeitado no que faz. Sim. Porque você inovou Sim, o docinho. Sim. Você tá falando aí que... Vocês estão percebendo, galera? Você que tá vendo o podcast aí, ele inovou. Ele foi fazendo alguns melhoramentos, Sim. fluindo naquilo... Agregando valor, fluindo naquilo que Deus ia te dando, né? Sim, E esse contexto espiritual é muito legal, sim. porque faz toda a diferença, Sim. a gente sabe disso. É, Mas continue. Mas porque o princípio da honra está em você honrar aquele que te chamou e aonde ele te colocou. Entende? A benção... Você tem contato com essa pessoa até hoje? Tenho, mas nós vamos chegar lá nesse manto aí. Não. Então, o que aconteceu? E aí, eu lancei os doces. Só que eu não tinha nome nenhum nos doces. Eu falava nome comum. Se é leite ninho, é leite ninho. Se é maracujá, é maracujá. Se é morango, é morango. Sim. Se é biscoito, é biscoito. Ou bolacha. Algo comum já, né? Algo comum, tradicional. Só que Deus me deu sabedoria, que eu sempre fui extrovertido, né? Brincalhão. Sim, desenrolado. E aí eu fez o quê? Lancei o nome Queen. Ó. No Dia dos Namorados. Eu falava inglês? Eu entendia de inglês? Not today, dear. I speak English. I speak Colocou Portuguese. humor na parada. Aí veio na minha mente Que Queen. massa. No Dia dos Namorados. Eu cheguei no colégio anunciando, lancei o Queen. Aí o pessoal falou... Queen. Drag Queen? Isso aí. Not today, Drag Queen. Not today, never. Você chegava falando literalmente assim? Queen. Lancei em Doce Queen. Aí o pessoal, você sabe o que você tá falando, Wallace? Eu falei, não. Veio na minha mente, eu achei engraçado e lancei. Aí eles falaram, Queen em inglês significa rainha. Eu, what? Pegou. Nossa, Deus é lindo demais. Deus é tremendo. Patente do céu. Patente do céu. Queen tinha tudo a ver porque era um doce de coco com os flocos coloridos. No Dia dos Namorados lembrava quem? A rainha. A coroa da rainha. Olha. E aí... Aí você foi o primeiro. Aí eu lancei esse e aí tive o marketing. Leva pra sua rainha, leva pra sua princesa, leva. Todo mundo levou, zerou. Aí, a partir daquele momento, o Wallace Fly decidiu não mais colocar o nome por colocar. Porque tudo tem o seu sentido. E você que trabalha, nós que trabalhamos também com marketing, nós precisamos ser bons pesquisadores. Porque quando você não pesquisa o nome e sai colocando, você pode estar atraindo maldição para si. Quando você não sabe o contexto da situation, né? Você acaba complicando. Você fluiu na sua autoralidade, né? Isso. Aquilo que Deus tinha te dado ali. E os próximos? Os outros? E aí os próximos nomes, o Queen, aí depois eu lancei La Crème de Fruit de la Passion. Como? La Crème de Fruit de la Passion. La Crème de Fruit de la Passion foi um doce de uma cliente francesa que estava em Nova... E como que você chega pro cliente? Então,
Não, isso eu vou deixar pro final. Não, vou deixar pro final. Você vai oferecer, vai oferecer pro Cândido ali. Isso, vou oferecer pro Cândido. Vou fazer uma encenação. Então, aí essa cliente foi e falou, bota o nome de Fruit de la Passion em homenagem à França. Porque eu não tinha nenhum nome em francês. Aí eu fui e coloquei La Crème de Fruit de la Passion. E aí, em inglês é Passion Fruit, né? Mas em François é La Crème de Fruit de la Passion. E aí eu fui e lancei e pegou. Mas aí, Deus foi me dando sabedoria, fui criando. Eu tenho mais de 50 sabores à disposição hoje. Uau. E aí eu lancei 3 doces, que um se chamava Fly, que era leve, ele dava essa leveza, então, de voar, Fly. O outro era Pluck, porque tinha uns barulhinhos. O outro era o High. Não é o High que o parta, não, para com isso. Era o High. E aí o que te chamam de Wallace Fly, né? Isso, É o foi aí que nasceu o Wallace Fly. Wallace Fly. Foi pelo Fly com Pluck High que hoje leva o nome da empresa também. Fly com Pluck Fly com Pluck High, aqui. Uau. Hoje leva o nome da empresa. Fly com Pluck High. Por quê? Porque Fly é de voar, o Pluck é barulho. E o High não seria escrito assim, não. Eu botei dessa forma que vocês estão vendo aqui, porque o pessoal precisava falar. Porque se eu botar... Aqui tinha um Azinho. Eu fiz a transformação. Eu quis facilitar para o povo, para eles aprenderem a falar o meu nome. Aí eu fui e acrescentei... Isso, conhecimento da marca. Aí eu fui e coloquei um Azinho aqui no Fly, o Pluck tá do jeito que era, o Ezinho tá do jeito que era, com o E aqui, ó, com o Pluck. E o High não seria assim, seria HI. No inglês seria HI, que era o que eu queria falar, para criar um comercial, né? Depois, posterior, vai comendo, vai fazendo Pluck, Pluck. Entende? Então, eu tinha essa visão, mas eu fui e fiz a adequação. E quando eu descobri que o Fly com Pluck High com A não era voar, era esfolar. Jesus Christ. E a marca já tinha sido lançada. Oh, Lord. Mas aí eu tive que ajustar. E aí eu fui tirei o ar rapidamente, que eu não quero esfolar ninguém. Eu não fui chamado para esfolar. Eu fui chamado para fazer as pessoas voarem, acreditarem nos seus sonhos, acreditarem no seu potencial. E aí eu mudei a marca. E o docinho libera mesmo. A energia. Fly com Pluck High. Tudo isso aconteceu onde? Em Nova Iguaçu. E a partir dos doces, pela diferença, pela agregação que eu trouxe para os doces, que eu andava com... Todo mundo viu meu avanço em Nova Iguaçu. Outrora eu andava com uma vasilhinha de plástico, assim, depois eu migrei com uma caixa do Ferreiro Rocher, que eu cheguei a usar também, e posterior eu botei numa caixa de pizza e andava assim, ó. São 22 anos de Fly com Pluck High. 22 anos. 22 anos bebendo da mesma fonte, comendo no mesmo lugar. Padrão, né? Padronizado. E aí eles acompanharam todo o meu avanço. Aí foi aí que eu recebi o título de cidadão iguaçuano, que eu sou carioca. Como eu não pertencia à cidade, me deram a Jeane Jura, que era uma vereadora da cidade, me deu, e a moção de aplauso na Câmara dos Vereadores da cidade. Que legal. Através do Henrique Neves, que eu também recebi lá na cidade de Nova Iguaçu. E a partir daí, saí no jornal. Por dia. Foi o primeiro jornal que eu saí. Vende mais de 400 doces por dia em Nova Iguaçu. Mas aí eu não parei, né? Não parei. Eu não me limitei aos doces. Tem gente que começa a empreender e se limita ali, fica presa ali. Não, e o que me chama a atenção é que você falou da transição, da embalagem, todo o processo aí. Hoje você parece igual, você anda igual um executivo, né? Sim. Não é aquele vendedor de docinho, assim, para ajudar minha mãe, não. Hoje você, quem olha, fala, meu, tudo de terno, aquela mala sua, aquela preta de rodinha. Sim, e hoje tem todo um slogan, né? É isso. Tem todo um Tudo na slogan. caixinha, os docinhos, tudo, né, padrão.
Por mais Conterrâneo, rapaz. os caras do Rio são diferenciados. A quebrada venceu com força. A quebrada venceu com força aqui, cara. Porque o cara é autoral, galera. Autoralidade máxima. Isso. E o mais legal é que você foi validando, Isso. ajustando, E o termo? melhorando e não parou. Porque tem muita gente que Isso. ele tem um produto, mas ele fica ali. Fica preso, fica Não é obrigado a engessado. acreditar no seu produto. Isso. Agora, quando você inova, você Agrega quebra o padrão, valor. agrega valor igual. Você foi Você ajustando. vai subindo, você E sobe. o senso de pertencimento, porque a galera, ô, meu fly aí. Isso, Green. isso. Olha que top, cara. E Tem como dentro, esquecer, cara. então, e dentro E o produto é top, tá, galera? Meu, deu até água na boca. Oh, Jesus Christ. Deu água. Então, e aí dentro disso o que aconteceu? Eu não parei, eu não me paralisei. Tinha cursos para me fazer, eu ia lá, fazia, investia. Aí fiz capelania, fiz juiz de paz, me tornei psicoterapeuta, especialista em dependência química. Fiz a faculdade, iniciei com direito. Aí você vai entender aonde que entrou o terno. Algumas pessoas não sabiam, pensou que eu estava plagiando o pessoal do amendoim, ô carioca. O pessoal pensou que eu estava plagiando um rapaz que ficava ali no viaduto ali da Laranjeira, que vendia o amendoim. Aí o pessoal pensava que eu estava... Achava que era fake, que eu estava plagiando ele, que me inspirei nele. Não, não foi. Foi porque minha mãe tinha um sonho. Em um determinado momento, eu quis vivenciar o sonho da minha mãe, de ver um dos filhos dela se tornando doutor. E aí eu fui fazer o quê? Direito. E na faculdade de Direito tem um estágio que você tem que iniciar. E logo de pronto eu já iniciei. Fazendo o quê? Conciliação. E na conciliação você tinha que se vestir como rege. Então eu já ia de terno. E aí eu tinha que ir de manhã para conciliação, à tarde na venda e à noite faculdade. E não era ali pertinho, não tinha como eu retornar em casa para tomar banho, para... Não, eu tinha que ficar desde de manhã, desde as 8 da manhã até 10h30 da noite. Entende? Para chegar em casa quase 1 da manhã. Porque eu morava em Nova Iguaçu e a faculdade era lá em Bom Sucesso. Correria, hein? Correria grande. 1000 graus. Grande, 1000 graus. E foi aí que entrou o terno. E aí o pessoal gostou do terno, cara. E eu vi que naquela época eu também precisava do quê? Precisava de lugar para colocar os saquinhos, que não tinha aquela caixinha. Nada começou. Empreender é inovar sempre. Sempre. Empreendedor que não inova é um empreendedor que está Criar fadado. problema e criar solução. É isso. É isso. E foi isso que eu fiz ao longo da minha vida. E o terno me ajudou em quê? Aqui eu botava o dinheiro, aqui eu botava as notas, aqui eu botava as moedas e aqui vinha o saquinho. Então, facilitou. Eu já tirava aqui, ó. Daqui eu tirava o cartão, toma meu cartão. Daqui eu tirava o saquinho para botar os docinhos. Daqui eu botava a grana que entrava e posterior que entrou a mala. Então era tudo aqui e aqui. Literalmente pilotando o seu negócio. Pilotando meu negócio. Of course. É 1001 utilidade. Of course. E tudo isso acontecendo, entende? Ali na real, na prática. Então o pessoal de Nova Iguaçu começou a me ver. E Nova Iguaçu é um celeiro da Baixada Fluminense. Tudo ali rodeia Nova Iguaçu, entende? E vem pessoas do Rio também, da região oeste do Rio de Janeiro. Vem tudo para ali, para Nova Iguaçu, porque é o celeiro mesmo da Baixada Fluminense, é Nova Iguaçu, que ali fomenta muitos negócios, fomenta muitas situations favoráveis, né? O flor acontece em Nova Iguaçu. E foi por isso que eu tornei um representante oficial da cidade. Em qualquer lugar que eu chego, eu tenho que falar de Nova Iguaçu. Hoje eu estou morando na Taquara, minha segunda casa, a primeira foi Nova Iguaçu, minha segunda casa agora é Taquara, região oeste do Rio de Janeiro, ali perto do Recreio, da Baixada, da Baixada não, do Recreio da Barra. Eu estou ali na Taquara agora, entende? Fluindo ali, Deus... Rapaz, esquece. Deus faz. Quando você obedece, sim, Deus faz. E o que Deus fez? Trouxe pessoas como trouxe você para minha vida.
Pessoas que me viram lá vendendo meu docinho, fazendo meu network, fazendo a minha conexão. E aí, o que eles fizeram? Me recomendaram para a Globo, me recomendaram para a Record, me recomendaram para a Hits, me recomendaram para o Extra, me recomendaram para vários lugares. E eles, quando viram, eles falaram, não, esse garoto tem que vir aqui, o Wallace Fly tem que estar aqui. Entende? E aí, a primeira TV que eu saí foi a TV Nova Baixada, que depois, por má gestão e pelos trambicos que houve lá na Situation, ela não prevaleceu. E aí, posterior, veio a Hits, que foi onde eu saí pela segunda vez. Depois veio a Record, Hits do R.R. Soares. Isso, eu saí lá no CJC. Eu saí lá, né? E aí, posterior a isso, eu saí na Record, 3 vezes no Balanço Geral. O primeiro foi com o Wagner Monte, que na época estava de férias. Quem atendeu foi o Forcolém, que atendeu. Depois que veio o Tino Júnior. Entende? Aí no Tino eu fui 2 vezes com o Barroca, depois com a Valéria Valença, que veio participar comigo de uma série que eu tinha no meio da pandemia, que era O Destravar, Gladiadores da Vida Real, onde eu validei o meu método. Entende? Segura que você vai falar isso. Eu vou falar isso no final. Cara, que massa, cara, que história. Isso. E como que foi pra você tá numa emissora tão conhecida como A Globo, a programa da Record. Ana Maria? A da Ana Maria, então, o que Como aconteceu? foi lá? Poxa, da Ana Maria eu gravei. Ah, foi gravado. Foi gravado. Mas O você que fez o docinho lá na Isso, hora ou o você que eu contou a estive sua história? Da Ana Maria foi uma outra pegada. O primeiro, antes da Ana, veio o Ed Casa. E ainda quem estava atuando ali junto com a Patrícia Poeta e eu esqueci o nome do outro, era a Cissa Guimarães. Então a Cissa que me entrevistou. Pensa numa mulher top. Cissa, grande beijo pra você, Cissa Guimarães, Patrícia Poeta. Vocês são top demais. Olha, pensa numa humildade. Legal. Uma mulher que te abraça, que te envolveu. Cissa Guimarães é uma mulher extraordinária. Ela falou, Wallace Fly, você é top, você voa no Flow. Fly Flow. Isso, Fly Flow. Olha, já dá marca, hein? Flow. Gostei disso aí. Ó, e outra coisa. Teve algum momento que você pensou em desistir? Porque eu vi que você trabalhou pouco tempo, né, da tal CLT aí. O empreendedorismo foi aflorando ideias e ajustes e até hoje, né? Sim, minha carteira só tem um único carimbo. Eu até brinquei contigo, né, por conhecer seu produto. Sim, falei, sim. cara, esse é um produto que merece ter ou um Franquias. quiosque, ou franquia, porque é muito padrão o seu produto. Sim, é Isso padronizado é muito tudo. legal. Lógico que vem uma jornada de 2 décadas, então assim, tem que respeitar, né? Sim. Mas teve algum momento assim que você falou assim, cara, eu vou parar com isso aqui. Um momento só não. Teve vários momentos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o empreendedor. Porque minha intenção com esse podcast aqui é, assim como a minha história, que muitas pessoas têm se conectado, cuidei de banquinha, de cinto, de carteira, sabe? E tipo, eu me identifiquei muito com a sua história. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está empreendendo. Hoje a gente vê a tal da transição. Tem muita gente, eu estou fazendo a transição de carreira. E lógico que não é fácil, não tem que ser fácil. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o empreendedor. Esse cara que ele tá vindo pro digital, ele vai ter que enfrentar as câmeras, vai ter que enfrentar a live, ele vai ter que empreender, ele vai ter que lançar 1, 2, né? Eu tenho um mentor que ele já lançou mais de 130 vezes. E tem gente que você pergunta, e aí, lançou seu produto? Ai, que eu tô pensando. E aí, lançou seu mentor? Ai, que eu não sei o quê. Queria que você deixasse uma mensagem pra galera. E aí a gente vai chegando pro final. Sim, show. Então, dentro disso, o John Rick, eu passei por muitas situações adversas. Preconceito social, preconceito racial, preconceito em todas as instâncias. Só que eu não deixei que... A Mandela, ele diz uma coisa. Podem me prender nas mãos.
podem me prender nos pés, mas na minha mente sou eu que governo. E isso eu não sabia que Mandela tinha dito. Eu li isso agora num dos livros, não sei se foi do Tiago Brunet ou se foi de Paulo Vieira, do Alta Performance ou de Inteligência Emocional. Eu sei que eu li isso agora e eu já exercia isso. Eu nunca deixei que as circunstâncias adversas da minha vida me levasse para um lugar de vitimismo, que ficasse com as crenças limitantes governando a minha vida. Eu sempre vi que eu sou negro, eu sou preto, eu me amo. É nóis. É nóis, of course. White, negro, cara. Me amo. Peguei. Me amo. Só que eu nunca fiz distinção de cor, de credo religioso, de raça. Não, nós somos... Se cortar, vai sangrar vermelho. Se morrer, o bichinho vai comer. Então, são coisas que alguns grupos criam e algumas pessoas validam, entende? Para criar o quê? O distanciamento e gerar mais o quê? Dor, sofrimento. Eu conheço as minhas raízes ancestrais. Eu sei que no meu povoado, em Togo, ou em Angola, ou Moçambique, em tantos outros lugares, ainda tem reis, ainda tem princesas, rainhas, tem tantas coisas extraordinárias na grande África. Porém, eu não vou ficar validando o sofrimento. O sofrimento não é para validar, o sofrimento é para você crescer. É para você se impulsionar, é para você sair, subir de nível. É um piso, onde você passa, você transforma aquela... A raiva é necessário. Quando você sabe aplicar ela no positivo, te dá aquela gana de vencer, aquela gana de fazer a diferença, não para mostrar para o outro que você é superior, não. É para mostrar para você mesmo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas não pequeis, porque do Senhor vem a vingança. E eu preciso contar isso aqui. Eu passei em Nova Iguaçu, um determinado cidadão abriu um restaurante em Nova Iguaçu. E foi a primeira vez que eu recebi uma encomenda. E quando ele me fez, ele falou, eu quero para amanhã. E eu não tinha recurso. Mas eu falei, eu faço. Eu não tinha. Abraçou o trampo. Eu abracei, igual o Tiago Brunet fez. Ele não tinha um livro. Ele foi lá, não, eu faço sim, estou pronto. Se colocou no confronto. Ele se colocou no confronto e foi lá para fazer, foi lá e fez. E eu fui, peguei, ajustei tudo e fui lá e fiz. E cheguei lá para entregar o produto. Chegando lá, o cara não queria pagar o devido e começou a menosprezar o meu produto. Mas ele menosprezou de tal forma, de tal maneira, que mexeu no meu psicológico. A ponto de eu não acreditar mais em mim. A ponto de eu não acreditar que meu produto era bom. A ponto de eu não acreditar que eu poderia, a cada dia mais, agregar valor ao meu produto para que ele pudesse estar numa instância superior. E ele quase matou o meu sonho. E eu passei por várias situações que nem minha família acreditava no meu sonho. O famoso ladrão, né? Os ladrões, isso, de alegria, Ladrão de alegria. Entende? Nem minha família acreditava. Te gerou um trauma. Sim, sim. E aí, no mesmo dia que a minha família não acreditava naquela ocasião, era eu que estava fazendo o quê? Auxiliando minha família. Porque tinha muita gente desempregada. Era através dos meus doces que eu trazia o mantimento para casa. E aí, sabe o que aconteceu? Naquele dia que eu passei a pior decepção da minha vida, que eu passei, vivenciei várias situações, quando eu cheguei em casa pronto para desistir, para parar com tudo e desistir, minha irmã falou, ela me chama de nego. Nego? Seu doce é maravilhoso, seu doce é excelente, seu doce é top, esse cara é um desclassificado, esse cara... Ele não ficou com nenhum produto. Não ficou com o produto, mas me pagou, um exemplo, naquela época valia 160, 180 reais, ele me pagou 60 reais. Para ver o grau de imaturidade que eu tinha naquela ocasião e o grau de baixa estima das crenças limitantes que ainda regia a minha vida, me permitir ser escravizado e vendi o meu produto de acordo com o que o cliente estava querendo. E aí eu tirei a validação do meu produto. Eu desconsiderei o meu produto. E foi um dos maiores aprendizados. Foi um dos maiores aprendizados, por quê? Porque quem vem por preço, vai por preço. Mas quem vem por valor, fica pelo valor.
Entende? Essa negociação que só vai pelo dinheiro atrapalha a caminhada. Tem que vir pelo valor. Por que eu me conectei a John Wick? É porque o John Wick saiu aqui, e acolá? Pelo estado que John Wick carrega? Not today. O bastidor ali. E isso, eu me conectei com os bastidores de John Wick. Eu vi que o John Wick, ele tem um diferencial, ele tem uma pegada diferente. Você falou, eu não tenho faculdade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Mas você tem um principal, a determinação. Fato. Sabe quem você é, Sim. sabe onde você quer chegar, sabe onde o que realmente o Criador entregou na sua mão como propósito. Sim. Então você nunca pode deixar que ninguém te menospreze, porque um dia eu me permiti ser menosprezado, um dia eu deixei de acreditar, um dia eu deixei de palestrar em alguns lugares, sabe por quê? Porque o meu português não era aquele apurado, porque eu tinha um preconceito estabelecido. Sabe o que me lembrou? Wallace? Eu trabalhei no semáforo, né? E teve uma situação que um cara cuspiu no meu banner. Ai, Jesus Christ. Eu, assim, parados, fazendo a propaganda, e eu fazia uma performance, depois eu vou até te mostrar. E eu me inspirado no Mr. Bean, no Chaplin, e Sim. o lance do cinema mudo. Tem que conhecer Máscara. o Chaplin brasileiro, você tem que conhecer. Pô, não, vamos Vou entrevistar ele. fazer conexão com Vai ele. rolar. Eita, eu quero também. Isso, Não, ele vai vir aqui, ele vai vir aqui. Vai vir aqui. É o Paim, depois É o oficial, né? Isso. Ele teve no isso. evento, né? E, cara, sabe quando você engolisse, porque eu tava maquiado, né? Sim, A maquiagem sim. minha era bem densa, assim, né? Sim. O rosto inteiro, todo branco, sobrancelha preta, assim, que ficava meio agressivo. Sim, porque sim. olha, isso é bem parecido com o seu trabalho, assim, em relação de inovação, porque tinha um cara que fazia, mas eu lembro que um colega falou do meu trabalho e aí eu fui ajustando, fiz curso de maquiagem artística, vi uma entrevista do Palhaço Atim na TV, liguei na casa dele, do Atim ainda na época que o pessoal coloca o telefone, né, Sim, fala sobre sim. assessoria, não sei o quê, liguei pra ele, vi a maquiagem, aí eu ali num solzão de 40 graus, fazendo a performance, o cara passa e gospe, cara. Nossa, Gospe no meu banner. que é isso? Aí eu engoli assim, fechei o banner, saí desbaratinado pra calçada. Aí o cara falou assim: não precisa brigar, tá? Eu falei: mano, o cara tá louco, mano. O cara cuspiu no meu banner, meu. Eu tô fazendo uma propaganda aqui. O que eu fiz pra ele, pô? Eu não fico no meio do trânsito, eu fico do ladinho do carro ali, tem um time. Sim, sim. E aí me lembrou essa situação. Então. Só que eu não parei. Eu engoli assim, sabe? Então. Eu mirei, fechei. Então, E hoje esse cara é mó amigão, meu. aí. Porque eu marquei ele. Sim. Você tá maquiado, tá todo mundo te vendo. Sim, É tipo assim, sim. você tá no palco, Sim. tem um monte de gente que te viu ali que você nem imagina que vai falar: eu tava lá naquela palestra, eu tava lá naquela live, eu tava lá naquele show, eu tava lá não sei o Sim. quê. Sim. Que você não viu. Sim. Só que eu vi. Sim. Eu vi o cara, eu falei, ainda eu vou conversar com ele. Depois Sim. acabou virando um amigo, mas me lembrou essa situação. Mas continue. Aí você não parou. Aí eu não parei. Não parou. No dia que eu desisti, no mesmo dia eu Veio ressignifiquei. sua irmã, Porque veio minha irmã, deu uma injeção. deu uma injeção, Aí veio você- minha mãe, deu outra injeção, veio meu outro irmão, deu uma outra injeção e falou: você tá maluco? Você saiu no jornal? Olha aí, mais de 400 doces por dia. Trouxe a consciência daquilo Trouxe a que você tinha consciência conquistado daquilo já, que eu né? tinha conquistado. Então validou, porque eles acreditaram e já não me viram mais. Quando a gente falava, vai, meu irmão falava assim pra mim, meu irmão mais novo, vai procurar um serviço decente pra fazer, fica aí gritando, ô bala, que eu não tinha o conhecimento, ô bala, que bala o quê? Vai procurar uma CLT? E no Rio de Janeiro tem muito, né? Sim, sim, essa sim. correria no Sim, semáforo de sim. vendas, né? E só que eu nunca fiquei Mas no aí- semáforo. Eu nunca ficou no semáforo. Não. Eu sempre fui. Eu lembrei por causa dessa fala, Isso. bala. Isso, cara. não, isso lá no meu bairro, no Pipinela, que eu gritava pro pessoal sair, sai de casa, eu tô passando, tipo isso, pra despertar a atenção pra mim, entende? Então tudo na vida, amigos, preste atenção nisso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Você diz o Pipinela ali perto do Califórnia? Não, o Pipinela, Califórnia tem a fábrica do Pipinela. Isso. Né? Mas eles tinham um sítio naquela ocasião, lá no Valverde, sentido indo ali para Cabo Sul. Sim, Então, onde é. Então, ali próximo ao Valverde, entre Valverde e Palhada, entrando ali tinha um bairro chamado Jardim União,
E lá dentro tinha um Pipinela. Então todo mundo conhecia ali como Pipinela. Ah, Por causa do é porque eu sítio. morei ali perto da fábrica e eu ia Ah, ali entendi. no Califórnia que eu morei. Ah, entendi. Então, mas eles tinham lá esse Só sítio. falta falar que é Isso. parente. Eles são do Rio de Janeiro, ó. O grande do dono do estúdio aqui é do Rio de Janeiro, os caras todos. Nossa, da minha quebrada, né? Então, e aí foi isso que aconteceu. Então, qual é o aprendizado? A minha história tem muitos pontos tristes. Tem muitas situations que eu conto muito em eventos mais específicos, porque aí o pessoal faz a imersão Sim. comigo para entender que não é só ele que sofre. E não só ele que passa aqueles vexames, aquelas vergonhas. E já fui expulso de lugares. Eu fui expulso de um lugar, de um cartório, que o proprietário me expulsou. Do cartório que falou que não poderia vender e que não tinha autorização para vender. E aí eu falei, sim, senhor, desculpa, e saí. Mas depois passou-se anos. Ele se casou com uma amiga minha, de uma família que eu amava. E a minha querida veio a falecer. E quem era o capelão? Quem era o capelão que foi lá fazer o fúnebre? Famosa frase, o mundo dá volta. O mundo dá volta. A roda gigante. E aí não foi eu que vim falar que Deus me exaltou. Foi as pessoas que viram eu passar pela circunstância e falou, Wallace, que Deus fez contigo. E aí o próprio que tinha me expulsado hoje virou amigo. Hoje virou uma pessoa que faz a diferença, entende? Mas naquela ocasião eu não tinha vivido o que eu precisava viver. Eu vivia a dor, o desprezo, o descaso e tantas outras coisas. Mas eu superei, eu cresci, eu desenvolvi, eu não fiquei lá paralisado não. Então você empreendedor que está empreendendo hoje nesse Brasil, nós sabemos que o Brasil é uma guerra, Sim. né? Ainda mais quando você quer entrar, quer subir de nível, né? Quer ser uma Tem que se desafiar, ilimitada. Então você não tem que olhar para os obstáculos, você tem que acreditar. Eu fui lá no INPI, até hoje estou numa luta com o INPI, porque a marca Fly com Plug High é minha. Eu criei. E aí se esbarrou em outras situações, eu estou já com um processo, entende? Para poder resolver. Que a marca é minha, Fly com Plug High. Quando você come, faz ploc. Esquece, forget. Então o que eu deixo para os empreendedores? É o seguinte, o não, como disse a senhora Heloísa, que foi a pessoa que me inspirou para sair da minha comunidade e ir para o centro da cidade. Ela disse para mim, neguinho, o não você já tem. O sim, você vai conquistar. Então não temas os nós. Porque os nós são para te fortalecer, não são para te prejudicar. Você que precisa virar a chave, eu já colocando dentro da minha colocação. O que ela só disse para mim foi, o não você já tem, o sim você vai conquistar, então vai. Mas o insight que eu trago desse sentido é que o não é para te prejudicar. O não é para te fazer mais Não forte. é a escola. É a escola. E vou mais além. Segura essa. Não, deixa eu E concluir, senão vai sair. Vai sair. Ó, Porque o não é a ferramenta que transforma o homem. Que tira você da zona de conforto. Porque quando alguém te diz não, você tem que transformar e performar. Por que você está me dando não? O que eu estou fazendo que eu estou recebendo tantos nãos? Será que eu tenho que repaginar? Será que eu tenho que mudar alguma coisa em mim? O que eu estou fazendo que não está gerando o rapport? Ajustando. Não está gerando a conectividade? Será que eu estou falando demais? Será que o meu pitch de venda não está daquela forma? O que eu preciso? Os nãos na minha vida me serviram para me repaginar a minha história. Eu tive que tirar dos nãos os sims. Clientes meus que não compravam comigo, eles falavam não para mim.
Mas o não deles não me fechava a porta. Pelo contrário, me abria, que eu falava, ok, muita gratidão por ter me dado a sua atenção. Hoje não será possível, mas posterior eu volto, ok? Não pode voltar sim. E eu ia, voltava, ele dizia não de novo. E eu ia, voltava, e ele dizia não de novo. E eu ia, voltava. Na quarta vez, quando eu voltava, ele, eu não posso mais dizer não. Aí, ploc. Eu. Foi planejamento, a linha planejamento, ligação, objetividade, clareza. Gera o rapó. E foi o que gerou o PLOC. Veio agora. O insight veio agora. Eu fui pensar na sigla e ver qual o nome que dava para encaixar. Entende? Então, empreendedor, não desista dos seus sonhos. Você tem que ser o primeiro a acreditar nos seus sonhos. Se você não acreditar, não adianta os outros acreditarem. Se você não valorizar o seu produto, Rick, se você não se valorizar, John Ricker, ninguém vai te valorizar. Fato. Eu fiz o meu nome. Entende? Deixaram de me chamar de menino para me chamar Wallace Doces Finos. E hoje para me chamar Wallace Fly. O Wallace Doces Finos quando eu tô lá como executivo dos doces. O Wallace Doces Finos. Executivo dos doces. Quando eu tô em outras áreas é o Wallace Fly. Wallace Fly. Hoje eu consegui. Hoje eu tenho dois Instagram. Por que eu tenho dois? Porque um é de um nicho e esse é de todos os meus outros nichos. Entende? Porque eu não deixei nada se misturar. Eu sempre fiz assim. O Criador me deu essa sapiência. Mas aí vinha outros e falavam, você tem que acabar com uma rede sua e só ficar só com um. Ei, não é porque validou naquela empresa lá que vai validar nessa daqui. Sim. Você tem que conhecer o perfil do seu Quem cliente. está no governo do seu negócio é você. É você. É você. Você pode até ouvir os feedbacks, Sim. as orientações, Sim. mas você tem que ver aquilo que se aplica à sua realidade. Porque você está vendo hoje o movimento que está acontecendo, tem que colocar o seu Instagram nesse formato, nesse tom, nisso aqui. Aí tá todo mundo igual. Ninguém mais tem identidade. Sim. Vim pra frente. E vou te falar mais. Essa frase que você falou aí é uma coisa que é meio que um ditado já, né? Ah, o não, todo mundo já tem, vou correr atrás do sim. Só que olha só, eu virei uma chave aí, possa ser que vire para você também. Quando você tem clareza do que você faz, de quem você é, quem te chamou, qual que é a sua missão, você se conhece, você Sim. sabe que você é uma O potência. autoconhecimento. Você sabe que você é uma potência Sim. e vai investindo nessa potência chamada a maior empresa do mundo, que é você Sim. mesmo. Eu sou o sim que eles procuram. É isso. Aí mudou. Não, eu escutei com o mentor ele falando. Não, eu já tenho. Eu vou atrás do sim. Não, eu sou o sim que eles Isso. procuram. Eu sou o sim que eles procuram. Cândido pegou isso aí? Meu Deus! Sai da frente, irmão. Eu sou o sim que eles procuram. É Vou isso. sentar nas mesas. Eu sou o sim que É eles isso. procuram. Porque É quem isso. levanta é ele. É isso. Aí não importa. Não isso. comprou hoje. Vai comprar amanhã. Vai Isso. comprar amanhã. Eu sou É o sim que eles isso. procuram. É isso. E aí você foi ajustando. Hoje, meu. E seu já pro- peguei isso aí. Peguei isso Eu aí. sou o sim. Não, porque é a identidade ativada. É isso. O cara que tem clareza de quem ele é, Isso. qualquer produto ele vai vender. Sim. Porque eu sou o sim que eles procuram. Sim. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia, Isso. vai conectar as pessoas certas. Isso. O lance é não parar. E se você Isso. tivesse parado? Hoje E eu se não lá- aqui Não estaria aqui? Eu Não não quero mais estaria aqui. aqui. Estaria lá no mercado lá. com o Cândido. Você tá entendendo? Agora Vamos avançar. isso é muito né? forte, cara. Eu sou o sim que eles procuram. Eu sou o sim. Olha, isso dá um slogan. Sou o sim que eles Ei, Sai daí. eu sou o sim. E vocês procuram. É porque o que acontece? Hoje a gente conecta com pessoas, com investidores e tal. O produto que você tem é um sim que o investidor tá procurando, cara. Por quê? Tem uma jornada de 20 e poucos anos, irmão. 33 anos de empreendedorismo Você tá e entendendo? 22 anos de uma empresa existente. Mano, assim, eu ficaria o dia inteiro falando com você, cara. Sem Olha. palavras. Vamos chegando aqui pro final. Mas eu queria o docinho, cara.
Eu quero que você fale dos produtos, mentoria. Tá aqui o livro do... Vamos lá. Os livros, fala que Então vamos lá. faz aquele pitch mesmo no É final. óbvio. Alright, let's go, Game Hill, please. Pay attention. Alright, friends. Eu já falei que eu sou o Wallace Fly e vim nessa terra para governar e te auxiliar também no seu governo, para que você entenda que a sua visão pode ser ampliada se você se permitir se conectar. Hoje o Wallace Fly é mentor do método Destravar Gladiador. Esse método tem a única função de te auxiliar a destravar dessa armadura que você criou e que muitas das vezes te sabota, muitas das vezes não deixa você alcançar porque gera bloqueio do network, da conexão, e eu sou o sim que você precisa para elevar você para um outro patamar. Então, você vai aprender a romper com tudo aquilo que te destrói e a elevar com aquilo que te potencializa. Hoje eu sou o Wallace Fly, graduado em marketing, psicoterapeuta, pastor, coach, life coach, business coach e agora também escritor, ao qual iniciei com a coautoria, mas para o próximo ano tá vindo novidade por aí, of course, mas na coautoria eu iniciei a minha inscrição. E aqui está o primeiro livro da editora Moz, que é O Destravar da Ansiedade, onde aqui juntamente comigo tem várias pessoas que estão conectado comigo nesse livro aqui, de coautoria, que é O Destravar da Ansiedade. Se você quer adquirir esse exemplar, me chama no direct difícil do Wallace Silva Fly e vocês me encontram com certeza no Wallace Doces Fino, que é o Instagram da empresa Fly com placa em raio Doces Fino. Ou se quer falar diretamente comigo, me chama no privado que eu que vou lhe atender por enquanto, porque tá chegando assessoria forte por aí. E tem o segundo livro, que é Saúde e Performance, onde são 27 coautores, juntamente comigo, aqui o doutor Danilo Aguiar, que prefaciou esse livro da chave mestra do Rogério Alves, acho que é Alves, do Rogério, que prefaciou esse livro, né? Doutor Danilo é um querido, é um amigo, que através dele que eu me tornei também coautor desse livro Mega Power Top, que é Saúde e Performance. Eu super indico. E vocês estão aqui, vendo aqui, mal tempão aqui, esse distintivo, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu sou diplomata civil internacional da Getro. É uma instituição fortíssima no exterior, aonde trabalha capacitando líderes para serem diplomatas em todo mundo, não é só em um lugar, não, é em todo mundo. Então, eu sou oficialmente também coligado com a Getro Internacional de Boston, que agora está com a sua sede em Portugal, que daqui a pouco eu tô chegando por aí, Getro! Ó, tamo junto, Rick. Caraca! Mentoria com Wallace Fly é uma mentoria diferente. Doces da Fly com placa em raio é um doce diferente. Então, se você quer conectar com pessoas de verdade, esquece, forget. Vem com Wallace Fly, vem com John Wick, vem com Cândido do SalaCast, que eu fiquei com o seu nome. DVCast É no SalaCast. Vem conosco, porque é aqui que tudo acontece. E muito grato